Pessoal, a partir de hoje a gente vai começar a falar sobre o basquetebol. Então vai ser esse o conteúdo que a gente vai trabalhar até o terceiro período, o fim desse terceiro período. E é ele quem vai ser cobrado em avaliação. Eu acredito que o basquetebol não seja um conteúdo novo para vocês. Vocês já ouviram falar desse esporte, até porque na televisão ele é bastante difundido e também vocês já viram esse conteúdo no oitavo ano, no ano passado. Porém, eu acredito que, pelo fato de já fazer bastante tempo que vocês ouviram falar sobre esse esporte, justamente por isso, eu resolvi nessa primeira aula a gente fazer um resgate dessas características ou das características básicas desse esporte, para a gente começar a estudar esse esporte com a memória fresca em relação às regras básicas. E a partir desse conhecimento das regras básicas, a gente vai poder aprofundar em algumas características mais específicas, como por exemplo a questão de sistemas, questão de movimentação de jogadores, que são conhecimentos e próprios, né? São conhecimentos próprios dos alunos do nono ano. Porém, para que a gente possa entender bem essas características relacionadas a sistemas e algumas outras questões, a gente tem que entender, dominar essa questão das regras básicas do basquete, beleza? Então, relembrando as regras básicas do basquete. O basquete, ou basquetebol, também pode ser chamado de basquete, por isso que eu falei basquete. Basquete ou basquetebol é um jogo desportivo coletivo, praticado por duas equipes, cujo objetivo é introduzir a bola no cesto da equipe adversária e evitar que esta, ou seja, a bola, seja introduzida no próprio cesto, de acordo com as regras do jogo. Então, basicamente, eu identifiquei aqui alguns erros de digitação, mas basicamente, pessoal, o que é o objetivo do basquete? É você conseguir colocar a bola dentro do cesto da equipe adversária e impedir que a equipe adversária consiga fazer o mesmo com você. É claro, você vai tentar impedir que a equipe adversária consiga pontuar sempre de acordo com as regras do jogo, né? O basquetebol ele é disputado entre duas equipes de 5 jogadores cada. Um time de basquete conta com um pivô, um ala pivô, um ala, um ala armador e um armador. Todos os jogadores atacam e defendem, cada qual com uma estratégia tática de acordo com a posição. Então, de acordo com a posição, eles vão adotar uma postura diferente em relação ao ataque ou à defesa. Aqui a gente tem uma imagem, novamente, representando aqui as posições, as 5 posições de um jogador na quadra de basquete. Nós temos aqui a representação da quadra, a metade da quadra, né? Nós temos o armador, que é um jogador que fica mais no centro da quadra, tem a função principal de armar as jogadas, distribuir os passes. Nós temos o ala armador, que também vai ter essa função de distribuição, só que ele vai atuar mais pela lateral da quadra. Nós vamos ter o ala, esse sim é um jogador que fica mais presente na lateral da quadra. Geralmente a movimentação dele é nesse sentido, sempre pela lateral. Dificilmente você vai ver o ala no meio da quadra, ele vai ficar sempre pela lateral. Nós vamos ter o ala pivô, que ele vai ficar pela lateral também, por ser ala, né? Ele fica pela lateral, mas já infiltrado próximo à cesta do adversário. Nós vamos ter o pivô, que vai ser o principal homem de referência no ataque. Basicamente são essas as posições dos jogadores de basquete. Nós temos aqui uma imagem que vai representar a quadra de basquete. Nós temos aqui algumas linhas de demarcação. Nós temos aqui essa área aqui, que é chamada de zona de cesta de 2 pontos. Ou seja, qualquer cesta que é feita nessa área, ela vai valer 2 pontos. Nós temos essa região aqui, que é a linha de lance livre. Quando o jogador sofre uma falta, dependendo da falta, ele vai ter direito a fazer um lance livre. Esse lance livre ele é feito sempre nessa região. O jogador ele tem que ficar após essa linha. E esse lance livre ele vai valer 1 ponto. Cada lance vale 1 ponto. Nós vamos ter também a região após
a linha de 3 pontos, ou seja, o restante da quadra. Qualquer cesta feita após a linha de 3 pontos vai valer 3 pontos. Qualquer lance feito antes da linha de 3 pontos, ou seja, nessa região aqui, zona de 2 pontos, vai valer 2 pontos. Ficou entendido? Então, os jogadores eles podem utilizar somente as mãos para o domínio da bola e não podem se locomover na quadra segurando a bola. Então, o jogador de basquete ele não pode segurar a bola e correr com ela. Somente batendo ela no chão é que o atleta vai poder se deslocar na quadra. Então, o atleta ele tem que estar constantemente batendo, quicando a bola no chão. Ele não pode segurar a bola por muito tempo e correr com ela. Ele não pode segurar a bola e correr, entendem? Ele pode se deslocar sempre quicando a bola. Também tem a questão do tempo. O tempo de posse de bola é de 24 segundos. Então, uma equipe ela tem 24 segundos para sair da sua zona de defesa e conseguir fazer o ataque à cesta. Se passar esse tempo de 24 segundos, ela tem que dar a bola para a equipe adversária, para que a equipe adversária então inicie um ataque, beleza? Na NBA, que é uma federação muito grande que cuida da questão do basquete, nós vamos ter 4 tempos de 12 minutos, totalizando assim um total de 42 minutos de partida, e intervalos de 15 minutos entre os tempos. Esses tempos eles podem ser chamados também de quartos. Já na FIBA, nós vamos ter 4 tempos de 10 minutos, totalizando 40 minutos de partida, intervalo de 10 minutos entre o segundo e o terceiro quarto, que é a mesma coisa de tempo, beleza? Então, basicamente, essas são regras básicas, são essenciais para que a gente possa ter um entendimento posterior de outras características mais específicas do basquete. Então, o que eu fiz? Eu dediquei essa primeira aula para a gente ver, recapitular algumas características básicas do basquete. Eu também coloquei aqui um vídeo que vai trazer também essas questões que eu já coloquei e algumas questões a mais, vai reforçar o que eu destaquei e vai trazer alguns outros conhecimentos que é bastante interessante também, beleza? Vou mandar para vocês no grupo. Então, basicamente, pessoal, eu dediquei essa primeira aula relacionada ao basquete para a gente refrescar a nossa memória acerca das regras básicas, beleza? Caso tenha ficado alguma dúvida, vou estar à disposição de vocês no grupo no momento da aula, beleza? Também deixar aqui uma atividade para fixação de conteúdo. E era isso, pessoal, que eu tinha planejado para a aula de hoje. Nas próximas aulas a gente vai ver questões mais específicas do nono ano. Questões relacionadas a sistemas, às posições dos jogadores, às funções dos jogadores, à movimentação, ações de jogo. Tudo isso a gente vai ver que são conteúdos próprios do nono ano. Eu sei que vocês já viram algumas questões relacionadas ao basquete, questão da história, a questão da quadra em si, a gente não vai se deter muito a isso, beleza? Porque vocês já viram, ou pelo menos deveriam ter visto no ano passado. Então, partindo desse ponto que vocês já têm um conhecimento prévio, eu decidi reforçar na aula de hoje as características básicas, para a gente, a partir disso, dar sequência aos conteúdos, beleza? Então, por hoje é só, pessoal. Até a próxima aula. Valeu!